Hoje vamos aprender como funciona a criação de usuários aqui na plataforma. Aqui na tela inicial a gente tem dois caminhos. A gente pode ou clicar aqui na aba de configurações e vir aqui em usuários, ou eu posso clicar nesse cantinho aqui, que mostra a quantidade que já tem cadastrada na plataforma, e ele vai me levar para essa mesma tela. Lembrando que o cadastro de usuários está disponível somente para quem tem privilégio de administrador, tá? Aqui a gente tem a lista dos usuários que já estão cadastrados. Na primeira coluna a gente tem qual que é o nome que foi atribuído para ele. Aqui é qual o e-mail que ele utiliza para acessar a plataforma. Aqui a data do último acesso que ele fez na plataforma. Quando a gente clica em ver permissões, a gente pode ver, de acordo com a cor, qual o perfil exatamente que esse usuário tem, em qual unidade, tá? Nesse caso, ele tem um perfil de gerente na unidade Luiz Teste. E aqui a gente pode definir se o login está ativo ou desativo, né? A gente pode tirar esse acesso da pessoa sem necessariamente excluir o login dela. A gente também pode marcar que ela está ausente, para caso de, por exemplo, um funcionário que está em período de férias, não vai poder realizar aprovações na plataforma e assim por diante. E a gente também tem um botãozinho de estar bloqueado, que é basicamente para quando o usuário erra a senha dele 5 vezes seguidas na tentativa de entrar na plataforma. E por uma trava de segurança, o sistema marca essa opção de bloqueado no login do usuário. Então, a partir desse momento, ele não consegue mais realizar o login, mesmo que ele coloque a senha correta. Então, nesse caso, um perfil administrador da plataforma ele pode vir aqui e desmarcar essa opção para liberar a pessoa e tentar realizar o login novamente, tá? Bom, para fazer a criação de fato, a gente vem nessa opção de adicionar. A gente aqui pode definir o nome, vou colocar aqui usuário teste, vídeo. O sobrenome não é obrigatório, mas a gente também pode colocar alguma coisa. Vou colocar aqui Wave. O e-mail sim é obrigatório, porque é o que o usuário vai utilizar para acessar a plataforma de fato. Então a gente idealmente vai colocar um e-mail que realmente exista, para caso a gente faça alguma automação de e-mail na plataforma, qualquer coisa relacionada a isso, a gente consiga ter esse vínculo entre a plataforma e o e-mail. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, usuário teste, usuarioteste.com.br, um e-mail fictício. Aqui no cargo também não é um dado obrigatório, mas vocês podem colocar. Pode ser, por exemplo, gerente. Telefone também não é obrigatório, mas a gente pode colocar aqui um número genérico. E a senha, a gente vai ter alguns critérios que precisam ser atendidos, né? A gente precisa de pelo menos uma letra minúscula e uma maiúscula, mínimo de 10 caracteres, tem que ter pelo menos um número e um símbolo. Então a gente pode fazer um exemplo de colocar YouTube arroba 123, sendo o Y uma letra maiúscula. Então, com isso, a gente já atende todos os critérios. E o último deles seria redigitar a senha, né? Padrão de sites da internet no geral. Aqui a gente tem a opção de marcar esse usuário como temporário e definir uma data, né? Então, se eu marcar aqui, por exemplo, dia 11, quando chegar nessa data, o usuário vai ser automaticamente desativado, tá? Não vai ficar sempre cadastrado na plataforma. Caso queira que seja um usuário permanente, a gente deixa desativo. E a gente tem uma opção bem importante aqui, que é o habilitar o beta. Isso vai fazer com que o usuário tenha acesso a um modelo de formulário que é mais rápido e responsível, para ele poder realizar o preenchimento dos checklists em geral, tá? Então, em todos os casos que vocês forem criar um novo usuário, vocês podem deixar essa opção habilitada, caso esteja disponível, tá? Bom, tendo todos os dados preenchidos, a gente pode salvar esse perfil para realizar a criação do usuário. E agora a gente tem que definir quais permissões ele vai ter em cada unidade de negócio. Aqui eu tenho algumas unidades fictícias. Eu posso colocar uma permissão em uma unidade individual, por exemplo, teste 7 é uma que está aqui fora da ramificação das outras. Se eu colocar aqui, por exemplo, gerente, ele vai aplicar essa configuração apenas para essa unidade, tá? Se eu quiser aplicar para todas, eu posso escolher a unidade que está mais acima, que no caso é a unidade mãe.
posso colocar aqui administrador, ele vai replicar tudo isso para as unidades que estão abaixo, tá? Aí a partir disso, se eu quiser alterar outra que está aqui embaixo, eu posso vir, por exemplo, em teste 4. Lembrando que esse teste 4 vai alterar o que está em teste 5 e teste 6, porque essas duas são filhas da teste 4, tá? Então posso colocar aqui gerente. E agora eu tenho o perfil de administrador em algumas unidades e gerente nessas 3 aqui que eu defini, tá? Se eu colocar aqui sem permissão, ele vai zerar tudo para o estado inicial. Então, como exemplo, vou deixar todos como gerente aqui mesmo. Agora, por último, quando o usuário for realizar o login pela primeira vez na plataforma, o sistema vai solicitar que ele redefina a senha dele, tá? Vocês podem colocar a mesma senha de antes, não tem problema, mas vocês também podem definir uma nova. Então, vou colocar aqui youtube@123, que foi a senha que a gente criou. Aqui, sua senha precisa ser atualizada, né? Então a gente pode colocar aqui, como eu falei, youtube@123, confirmar youtube@123. Colocar para resetar. Prontinho, agora eu fiz o primeiro login na plataforma e tenho os acessos conforme foi indicado na criação.